capítulo 2. Atos, capítulo 2. Acharam? Glória a Deus. Capítulo 2, versículo 44 e 45. Eu queria que o nosso amado irmão Wilson lesse bem, uma voz bem alta para nós. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 44 e 45, diz assim a palavra do Senhor: E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um havia de ministrar. Amém? Agora, Atos 4, versículo 34 e versículo 35. Atos 4. Atos, capítulo 4, versículo 34 e 35, diz assim a palavra do Senhor: Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço que fora vendido, e depositavam aos pés dos apóstolos, e repartia-se cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Amém? Podem sentar, amada igreja, em nome de Jesus. Amados, esse ensinamento dessa noite tem como título a igreja primitiva, a igreja modelo. A igreja primitiva, a igreja modelo. Amém? Amados, a igreja primitiva, amado, ela, no versículo 40, no capítulo 2, versículo 42, pode ler bem alto para o meu irmão Jamilson. 2:42. 2:42. E preservaram na doutrina dos apóstolos e na comunhão no partir do pão e nas orações. Preservaram a doutrina dos apóstolos. Que doutrina era essa, amado? Naquela época não existia a Bíblia Sagrada. Não existia a Bíblia Sagrada. Mas tinha os mandamentos que Cristo deixou para eles. Era escrito um livro, a qual ele seguia. E se nós trazer para o nosso tempo de hoje, e colocar os segmentos da igreja primitiva na igreja atual de hoje, ela fica completamente vazia. Porque os apóstolos, amados, eles levavam a palavra de Deus a sério. E eles buscavam em oração a doutrina da palavra, a interpretação da doutrina. Como conduzir a igreja, como conduzir o rebanho, como ficar realmente, amado, na presença de Deus. Eles tinham um segmento que chamava Didaquê. É muito mais antigo do que a Bíblia. Muito mais antigo. É o que eles usavam. Interessante, amado, que a igreja primitiva, ela buscava a presença de Deus, ela vivia em união, todos eram iguais perante Deus, não havia divisão. Eu acho tão bonito a igreja primitiva, amado. Eu queria que a nossa igreja hoje, atual, a igreja chamada da fé, aonde nós congregamos, aonde nós pregamos a palavra de Deus, tivesse pelo menos 10% da igreja primitiva. Que a gente fosse, amado, mais de oração, nos dedicasse muito mais na doutrina da palavra, nos amasse uns aos outros, na divisão do pão. Hoje, amado, eu não digo isso somente para a igreja chamada da fé, não, amado.
Eu vim de grandes ministérios. Passei por grandes igrejas. E nós podemos aqui dentro da nossa igreja, que é uma igreja pequena. Eu lembro que algum tempo atrás, eu estava numa reunião de secretário de igreja. E o secretário-geral da igreja, ele falou algo que me deixou muito magoado. Ele falou assim: as igrejas nanicas, portinhas pequenas, não têm organização nenhuma. Mas as igrejas grandes têm uma grande organização. As igrejas pequenas hoje, mano, estão muito mais organizadas que as grandes. As igrejas pequenas, mano, ela tem procurado a se organizar. E a igreja primitiva era organizada, mano. É um exemplo de igreja. Hoje em dia, amado, muitas pessoas é crente somente dentro da igreja. Prega a palavra somente dentro da igreja. Vive o cristianismo somente dentro da igreja. Mas fora de quatro paredes, amado, não é mais crente, não é mais cristão, não busca a doutrina da palavra, não busca viver o caráter cristão, não busca se colocar diante de Deus e falar: Senhor, faça de mim segundo a tua vontade, independente de onde ele estiver. A igreja primitiva, amado, ela se preocupava em agradar a Deus, primeiramente. Hoje o homem se preocupa em agradar o homem. E não é isso que Deus quer. A palavra de Deus diz: buscai primeiro o reino de Deus, e as outras coisas serão acrescentadas. Nós temos que buscar primeiramente o reino de Deus, amado. Procurar agradar a Deus, nos colocar diante de Deus para fazer segundo a vontade de Deus. Nós não podemos, amado, nos pegar em coisas pequenas desse mundo. As pequenas raízes desse mundo, a qual traz destruição, divisão. O rebanho de Cristo não está entre quatro paredes somente, amado. É uma igreja no total. As placas de denominações foi criada pelo homem, não por Cristo. Cristo deu a igreja primitiva como exemplo, a qual nós devemos seguir e buscar crescer na graça e no conhecimento. Quantas pessoas, amado, quantas pessoas muitas vezes é discriminada dentro das próprias igrejas. Ela chega na igreja, o porteiro já olha na pessoa só porque a pessoa não está bem vestida. Ela é discriminada ali. Mas quando chega alguém com um grande carro, com um terno de linho fino, é o doutor fulano chegou na igreja. Não sou contra o rico não, mano. Se ele tem porque ele mereceu. Se ele não roubou, porque tem merecimento. Se roubou é bandido mesmo. Não sou contra o rico não. Mas eu acho que os dois, tanto o pobre como o rico, tem que ser tratado igualmente. Nós não podemos ter uma igreja, amado, baseada, licenciada, não vale quanto pesa, quanto você tem. Não, quanto você é para Deus. A igreja tem que ser no valor que você é para Deus. Qual que é o teu valor para Deus, amado? O teu valor foi o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Esse é o teu valor para Deus, amado. E quantas, amado? Eu fico triste de ver
Tantas divisões de igreja. Tantas divisões. Você não pode fazer isso, você não pode ir ali, você não pode. Amado, nós somos só rebanho. É um grande ministério que ele não pode cooperar com igreja nenhuma. Eu lembro uma vez, um pastor, amigo meu, companheiro, meu amigo, o senhor já recolheu. Nós estávamos numa reunião, a qual o pastor que estava assumindo, o pastor presidente, falou assim: obreiros, não admito nenhum de vocês cooperar em outro ministério. Na 10ª, na 5ª, na 6ª dimensão, ou na casa do Zé Bolinha, ou na tenda de Jeová. Não, nenhum ministério. E esse pastor, nessa simplicidade dele, esse meu amado irmão que Deus já recolheu, ele se levantou e falou: pastor, o senhor me dá 1 minuto? Sim, pode falar. Pastor, todas essas igrejas que o senhor tem falado aí, pastor, são meus amigos, são meus irmãos. Eu não conhecia o senhor, mas agora eu estou conhecendo. Eu quero dizer para o senhor, se for para mim estar afastado desses meus irmãos, não poder receber ele na igreja que eu estou pastoreando, eu não poder estar cooperando com eles quando eles precisarem, eu não sirvo para estar junto do Senhor. Então quero entregar a minha carteira de obreiro para o Senhor. Estou desligando o ministério a partir de hoje. Amado, são esses homens que Deus quer. Glória a Deus. São esses homens que têm visão da obra de Deus, do reino de Deus, amado. Glória a Deus. Não estamos aqui para fazer divisão de rebanho, amado. Estamos para agregar rebanho. Glória a Deus. Porque o rebanho é um só. A igreja primitiva, ela crescia porque ela tinha somente uma visão do reino de Deus. A igreja não pode ter o vale quanto pesa. Não. Na chamada da fé, amado, se vier irmão aqui congregar com a gente, pensando que o dízimo de 10 mil reais vai comprar a posição nesse púlpito, eu estou enganado. Com o dízimo de 50 mil reais, está enganado. Eu prefiro ficar com a moedinha da viúva. Glória a Deus. Amém? Amém. Amém, amados? Porque não é o dízimo que faz o obreiro, amado. Quem faz o obreiro é o caráter cristão que está dentro dele. Glória a Deus. É o caráter cristão que está dentro dele, amado. O desejo de servir a Deus, o desejo de estar, amado, perante Deus para fazer segundo a vontade de Deus. Glória a Deus. Nós, amado, que estamos aqui nessa noite, nós temos que entender, amado, que a obra de Deus, ela não é feita pelo homem. Pastor, como que ela não é feita pelo homem? Ela não é feita pelo homem. Ela é conduzida por Deus. E o homem simplesmente é um instrumento na mão de Deus. Glória a Deus. Ai, como queria, amado. Como queria que derrubasse essas paredes de visões, de pensamentos, de teologias, a qual o homem está se colocando. É tão simples a palavra de Deus, amado. Jesus era tão simples. Quando ele estava no meio dos pescadores, ele pregava sobre a pesca. Quando ele estava no meio dos agricultores, falava sobre a semente. Ele era simples em tudo, amado. E hoje há uma arrogância. Quem quer falar mais bonito? Se um irmãozinho levanta e para trazer uma palavra de Deus, ele falar
correta, mas é cheio do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Esse sim, amado, é que Deus tem olhado. Não adianta você colocar 30 diplomas na sua parede, amado, se você não tiver a presença de Deus na tua vida. Glória a Deus. Quantas vidas, amado? Quantas vidas, amado? Eu fico mais triste, amado, que está chegando nessa época de campanha política. Muitos pastores estão abrindo as portas da igreja, amado, para que seja um palanque para os políticos. O púlpito da igreja não é palanque, amado. É o púlpito para os santos dos santos. Está pregando a palavra de Deus, amado. Glória a Deus. Quantos, amado? Muitas vezes não dá oportunidade para o irmãozinho simples trazer a palavra. O irmãozinho que muitas vezes tem passado a noite inteira orando pela vida daquele pastor, mas ele não tem condições de trazer uma palavra dentro da igreja, porque ele é simples demais. Mas quando chega um político, que muitas vezes está saindo do bordel, muitas vezes está saindo em outros lugares aonde não deveria estar, muitas vezes dentro do seu bolso está cheio de cigarro de maconha, vai entrar esse sujeito, esse cidadão para cima do púlpito, para pregar a sua política nojenta muitas vezes. Quantos estão aí por aí pregando a sua política nojenta, usando o púlpito de igreja, falando sobre liberação de maconha, falando sobre a liberação do aborto, indo de encontro com tudo aquilo que a Bíblia condena. Amado, nós que somos cristãos, amado, nós temos que entender que quando a gente calar a nossa boca, as pedras vão clamar. A igreja de Deus não pode, amado, não pode se calar. A igreja de Deus tem que entender que ela foi chamada para o reino de Deus, e nós estamos aqui como instrumento de Deus, para levar a palavra de Deus, para dizer que Jesus salva, que Jesus transforma, e aqueles que não seguirem a palavra de Deus, estará no caminho do inferno. Esta é a palavra de Deus, amado. A igreja primitiva, amado, não tinha medo disso. Eles eram perseguidos, e muitos deles, amado, eram mortos. Nós estamos chegando, a igreja só, amado, só começa a avivar, só começa a retornar no temor de Deus, é quando ela começa a ser perseguida. Quando está tudo fácil, quando está tudo bonito, ninguém dá valor para o ensinamento na igreja. Ninguém dá valor. Quando está muito fácil, ninguém liga para a Bíblia. Às vezes tem 10 Bíblias na casa, mas não traz uma Bíblia para a igreja. Hoje, nós estamos vivendo a era da, como se diz? Apostasia. Não digo apostasia. Apostasia é coisa muito grave. Mas nós estamos entrando na época da sonolência da igreja. A palavra de Deus desperta aqueles que dormem. Desperta aquele que dorme. Às vezes, amado, tem que ter um sacudido na igreja, para a igreja despertar do sono. Tem que ter um balanço na igreja, para a igreja despertar. Hoje, para agradar a A ou B, esquece de agradar Jesus Cristo, esquece de agradar o nosso Deus eterno, esquece de agradar o Espírito Santo na igreja, estão trazendo ringue, vale tudo dentro da igreja. Tem uma igreja que em Pinda, que abriu agora um espaço
nela para a competição, a qual vai ser nesse final de ano, para capoeira. É uma sala para treinamento de capoeira. É para chamar o jovem. Sabe quem chama o jovem, amado? O Espírito Santo de Deus, através da palavra de Deus. Isso que chama o jovem, amado. Não adianta o jovem ir para a igreja para bater capoeira. Não adianta o jovem ir para a igreja para aprender a ser mais agressivo. Nesse vale tudo que não vale nada. Vale tirar sangue das pessoas. É isso que Deus mandou? A palavra de Deus diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Não é ensinando lutas, não, amado. Luta não leva ninguém para o céu. A única luta que leva você para o céu é quando você luta contra o diabo. Glória a Deus. Resistir o diabo, ele fugirá de vós. Essa é a luta que você tem que traçar. A igreja primitiva estava focada, amado. Ela estava focada no reino de Deus. A igreja modelo. A igreja que temos que trazer para a nossa vida, amado. A igreja que orava. A igreja que partia o pão. A igreja que se ajuntava para adorar a Deus. A igreja que trazia dentro dela os mandamentos da palavra de Deus. Hoje, muitas igrejas nem ensinamento está tendo mais. Tirou o ensinamento. Algumas já estão começando a falar em sexologia. Era moderna. Me assusta. Mas a palavra de Deus está se confirmando. No final do tempo, o amor de muito ia esfriar. E de alguns não está esfriando, está congelando. Está mais frio do que esse vento frio que está batendo em nossas costas. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Não olhar para a igreja A ou B ou C, mas olhar somente para o autor consumador da nossa fé. E quem é? Jesus Cristo. O único. Esse sim. Mas nós temos que dobrar nosso joelho, amado. Orar, 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 orar. Sem demagogia, sem crítica, mas fazendo a nossa parte. Fazendo a nossa parte. Quantas vidas, mano? Quantas vidas estão indo aqui? Porque muitas vezes nós nos falamos na nossa santidade. Achamos que somos crentes. Deixamos de ser cristão. Ser crente é fácil. Ser cristão é difícil. Ser cristão é renunciar a você mesmo. Ser cristão é renunciar muitas vezes às dores que você está sentindo, o sofrimento, a angústia. Hoje eu tinha um irmão conversando comigo, ele lançou uma piadinha lá no salão que eu fiquei meio parado assim, olhando. E se você analisar, é o que acontece na nossa vida. Você amar aquele irmão, está sempre do seu lado, sendo seu amigo, sendo seu companheiro. É fácil. Agora, não aquele seu irmão que só te dá dificuldade. Qualquer coisinha está deslizando como sabão. Ama ele. Você amar o teu irmão que divide o pão com você é fácil. Mas ama o teu inimigo que te dá muitas vezes espinhos. Dá muitas vezes pedra. Será que a igreja atual hoje tem condições de fazer isso?
De amar sem querer receber? De apanhar uma face da outra? Será que a igreja atual hoje está realmente preparada para sofrer? Será que a igreja atual hoje está preparada para renunciar tudo em sua vida pela palavra de Deus? Amados, falar de Cristo é bom. Na hora que a gente está com o bolso cheio, nós estamos num momento farto da nossa vida. Eu tive um momento farto na minha vida. Não vou dizer para os irmãos por motivo. Eu cheguei a cortar no meu salão 540 cabelos no mês. Eu chegava a trabalhar no meu salão até meia-noite. Teve um Natal que eu atravessei. Passei dia 24 para dia 25 trabalhando. A pessoa colocava a mão no bolso, me tirava R$200 e me pagava um trabalho no cabelo. Quando eu trabalhava no cabelo feminino. Hoje nem no cabelo da minha esposa eu coloco a mão. O bolso do meu paletó, eu não mexia às vezes dinheiro de 2, 3 meses. Nunca confiei em banco, deixava o dinheiro tudo lá. Comecei a pegar o dinheiro, investi em carro velho, comprava um carro velho, mandava reformar, ganhava R$1.000, R$2.000 no carro velho. Depois que eu fui para a rádio, como se diz, rádio pop, deixei de trabalhar em rádios evangélicas, fui trabalhar em grandes rádios, daí complicou lá. Daí eu achei que eu era dono do meu nariz. Tinha 2 carros na garagem, eu morava numa casona, mano. Tinha um Tempra na minha garagem que todo mundo passava, olhava no Tempra, ficava louco por causa do Tempra. Mano. Eu tive época, minha esposa ligava para mim e falava: bem, a compra ficou, vou colocar no dia de hoje, ficou em R$1.500. Eu falei: passa o cheque. Abri meu armário. Eu gostava muito de comer pêssego com creme de leite. Era 5, 6 latas de pêssego. A geladeira minha era repleta, mano. Como era bom. Oh, fase boa. É tudo dentro de Deus, amado. Você começa a esquecer de Deus. Você começa a esquecer da onde que Deus te tirou. Você começa a esquecer do propósito de Deus na tua vida. Das promessas de Deus na tua vida. Você começa a esquecer. A primeira coisa que aconteceu comigo foi quando eu parei de trabalhar com cabelo feminino. Há 14 anos atrás. Resolvi parar. Daí Deus me honrou ainda. Oh, que Deus é bom, irmão Belo. Como Deus tem misericórdia da gente, amado. Carro de 2 caiu para um caiu para 0. E o carro que eu uso não é meu, é do meu filho. Comprava horário na rádio, chegava na rádio, quanto que é a hora? R$200. Eu quero 2 horas. Ia lá, 5 patrocinadores. Chegava a fazer a programação da rádio, saía da rádio, de R$400, R$500 no bolso, livre. Ter feito 2 horários na rádio. Das 6 às 8 da manhã. Ia para o mercado, fazia minha feira, ia para casa, mas sobrava dinheiro. Um dia veio um pastor de Lages,
de Lagoinhas. Eu vim de Lagoinha toda semana para ver os filhos dele e passava no meu salão. Um dia ele passou, pastor Mariano. E eu estava numa quebradeira espiritual muito grande. Você sabe que é quebradeira espiritual? Quando Deus fala para você, ó, você não é nada e eu sou tudo na tua vida. Você não vai caminhar se eu não te der o fôlego. O caminho não vai ser aberto para ti se eu não providenciar. E você achando que você é alguma coisa. E quantos que pensam assim, amado? Quantos que da igreja estão pensando assim? Já começa a esquecer de orar. Já começa a ter aquela vontade de adorar a Deus. Isso não aconteceu comigo? Lógico que aconteceu, amado. Hipocrisia da minha parte se eu dissesse que não aconteceu. E muitas vezes, amado, a pessoa fica julgando o outro irmão que caiu. Ah, esse irmão aí caiu. Ô pastor, por que não deu oportunidade para esse homem? Esse homem estava lá na sarjeta. Esse homem estava, amado, se cuide para que você não se caia. Porque eu digo para você que eu caí. Tinha dia que eu não tinha vontade nenhuma de adorar a Deus. Eu comprei uma rádio, amado, que tinha 5 de potência. Fiz uma permuta com a Decoração Canadá e me fizeram um estúdio dentro do meu salão. Peguei aquela rádio que não tinha valor nenhum comercial. Eu transformei aquela rádio no maior ganha-pão que eu tinha. Ganhava muito mais naquela rádio do que no meu salão cortando cabelo. E Deus? Cadê Deus? Era uma rádio que tocava música evangélica lá na cidade de Lagoinhas. Mas aqui em Pina, música evangélica, você não ganha dinheiro. É verdade, irmã Maria? Ganha dinheiro aqui em Pina? Não tinha programa de rádio evangélico, nunca ganhei um centavo. Pelo contrário, eu comprava o meu espaço. Desvia somente do caminho de Deus, ver o que o diabo vai fazer. Desvia seus pensamentos do caminho de Deus, ver o que o diabo vai fazer. O que a palavra de Deus diz? Fuge da aparência do quê? Do mal. Amados, eu vejo pessoas hoje que têm muito dinheiro. Mas sabe por que tem dinheiro? Esqueceu Deus. Ele fez pacto com quem? Satanás. Mas vendeu sua própria alma. Eu não fiz. Mas deixei de fazer aquilo que era para ele fazer. A rádio rodava 24 horas por dia. Para mim deixar ela na potência que eu queria, eu tirei todo o sistema que era analógico dentro do sistema da rádio, coloquei um digital, meti um ventilador que rodava 24 horas soprando aquele transmissor. A rádio estourou em Pindamonhangaba. Recebeu uma unção honrosa da Câmara Municipal, uma emissora que se destacou no ano 2005 e 2006. Recebeu uma unção honrosa, uma caixinha de abelha, que tinha uma potência que dava para alcançar 1 quilômetro de raio. A rádio começou a alcançar 18 quilômetros de raio. Quando eu vendi a rádio para uma igreja evangélica, amado,
rádio não chegava a 500 metros de raio. O que você pensa que é uma bênção na tua vida, às vezes não é, amado. É aquilo que vai te levar para o mau caminho. E Deus falou para mim: ó, eu jamais te colocarei na mudança. Porque eu sei se um dia eu te colocar novamente na bonança, você não vai fazer segundo a minha vontade. Eu não quero mais nada, amado. Eu quero que Deus continue me dando saúde para que eu possa prosseguir a minha caminhada. Meu objetivo é chegar no reino de Deus. Não é rádio, não é carro, não é mansão. Não. Eu quero trabalhar no dia a dia, ganhar meu pãozinho de cada dia e fazer segundo a vontade de Deus. Buscar na palavra de Deus, amado. Sentir, amado, que podemos ser uma igreja primitiva. Pastor, mas você quer voltar nos tempos antigos? Não quero, amado. Mas eu quero que a igreja tenha o mesmo compromisso que a igreja primitiva tinha antigamente. Ela crescia na graça e no conhecimento e na união dos irmãos. Ama o seu irmão que está do seu lado. Continua amando a igreja. Continua amando o Senhor nosso Deus. Continua se colocando diante de Deus para fazer segundo a vontade de Deus. Tudo isso aqui é passageiro. Tudo isso aqui vai se acabar. É somente a vida eterna. Você pode escolher duas vidas eternas: a para o bem ou para o mal. A opção o Senhor nos deixa a gente escolher. A igreja primitiva pagava com a sua própria vida. Muitos morreram. Os irmãos têm um exemplo do diácono chamado Estevão, a qual foi apedrejado até a morte. A morte de Pedro, a morte de Tiago. Vocês vão sofrer, amado. Vocês vão sofrer. E tem muitos nossos irmãos espalhados pelo mundo inteiro, levando a palavra de Deus, que vão começar a sofrer tudo isso. Eu quero dizer para a amada igreja, sem medo de errar, Jesus Cristo está voltando. A palavra de Deus está se cumprindo, amado. A palavra de Deus está se cumprindo. Vamos ficar em pé, amado, nesse momento. Vamos agradecer a Deus por mais essa vitória que o Senhor tem nos dado. Pela sua graça, pela sua misericórdia em nossa vida. Que possamos entender a vontade de Deus em nossa vida. Glória a Deus.